que é utilizado para julgar os crimes dolosos contra a vida. São crimes de homicídio, homicídio qualificado, infanticídio, aborto e instigação e induzimento ao suicídio. É possível que outros crimes em conexão acabem em tribunal do júri também, mas em regra só esses são julgados. Vocês vão assistir aqui hoje é a segunda fase do tribunal do júri, aquela que aparece na televisão, é a fase disciplinar. Mas o tribunal do júri é composto por duas fases. Tem uma fase inicial em que é o juiz de direito que julga e decide se existem elementos que podem conduzir de fato a êxito do plenário do tribunal do júri, onde o Estado entrega ao acusado aos seus pares para que eles decidam sobre a culpa dele ou não. Quem julga no tribunal do júri não é o juiz. O juiz aqui preside a audiência. No tribunal do júri, quem julga são os jurados, que vão estar sentados aqui, que vão responder a alguns quesitos, ao final versando sobre a materialidade do crime, a autoria, um terceiro quesito respondendo sobre se absolve ou condenam, mesmo que tenham admitido a autoria e materialidade, quesitos sobre qualificadores, causas de diminuição e aumento de pena. Perguntas objetivas, feitas para leigos, aqui não são estudantes de direito, mas que na prática, na realidade, são leigos que estão aqui. Perguntas que possam ser compreendidas e que possam ser respondidas no intuito de demonstrar de fato se o tribunal do júri entendeu pela culpa ou pela inocência. Dito isso, dentre outras coisas que poderiam ser faladas, eu acho que o mais importante para a gente ter uma noção superficial, eu passo novamente a palavra à professora Sandra, para que vocês comecem os trabalhos. Boa noite. A partir desse sorteio, nós vamos compor o Conselho Sem Tempo, que vai se sentar aqui. Ao ser chamado, o aluno que for chamado vai se colocar aqui e tanto a acusação quanto a defesa podem recusar até 3 dos jurados sem justificar, sem qualquer justificativa. Até 3. Eles não vão recusar 3, não. De julgamento da primeira sessão do Tribunal do Júri da Comarca de São João de Meriti, no ano de 2013, na forma prevista no artigo 462 do Código de Processo Penal. Tendo em vista que o senhor escrivão já realizou a chamada nominal dos jurados, havendo número suficiente, declaro instalada a presente sessão. A sessão vai submeter a julgamento o réu Paulo Souza e Silva, acusado de homicídio, nos termos em que será lida a denúncia pelo senhor assistente. Sete serão jurados para compor o conselho de sentença. Cabe esclarecer, vou proceder ao sorteio dos que comporão o conselho de sentença e devo adverti-los, entretanto, que são impedidos de servir no mesmo conselho marido ou mulher, ascendentes e descendentes, sogro ou sogra, genro ou nora, cunhado durante o cunhado, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta. Também não poderão servir os jurados que tiverem parentesco com o juiz, com o promotor, com o advogado, com o réu ou com a vítima. Passo a chamar Monique. Defensor, algum impedimento do ponto de vista dos seus interesses de defesa e acusação com relação à jurada? Senhora Gisele, aproxime-se. Aceitam ou recusam a senhora Patrícia para compor o conselho de sentença?
Senhora Patrícia, obrigado pela colaboração. A senhora está dispensada. Senhor Heron. Obrigado pela cooperação. O senhor está dispensado. Senhor Cristiano. Senhora promotora, senhor defensor, aceitam ou recusam o candidato Cristiano? Aceito, Meritíssimo. Senhora Gláucia. Senhora promotora, senhor defensor, aceitam ou recusam a candidata Gláucia? Senhora promotora, senhor defensor, aceitam ou recusam a candidata Cláudia Giannis? Senhora Cláudia, obrigado pela colaboração, já está dispensada. Senhor Marcelo. Senhora promotora, senhor defensor, aceitam ou recusam o candidato Marcelo? Aceitamos. Senhora promotora, senhor defensor, aceitam ou recusam a candidata Suzana? Senhora Suzana, obrigado pela cooperação, a senhora está dispensada. Esclarecer que acusação e defesa podem recusar até 3 candidatos, independente de exposição de motivos. Senhor Abner. Senhora promotora, senhor defensor, aceitam ou recusam o candidato Abner? Aceitamos, Meritíssimo. Senhor Abner, obrigado pela colaboração, mas o senhor está dispensado. Senhor André. Senhor defensor, aceita ou recusa o candidato André? Aceitamos, Meritíssimo. Senhor Ju. Advirto que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de sua exclusão do Conselho de Sentença e de multa de 1 a 10 salários mínimos. Todos devemos nos pôr de pé.
402 do Código de Processo Penal. Senhor Cristiano, só responda assim farei. Assim farei. Senhor Gilberto. Assim farei. Senhor Marcelo. Assim farei. Senhor André. Assim farei. Senhora Cláudia. Assim farei. Senhora Monique. Assim farei. Senhora Gisele. Assim farei. Podemos nos sentar. Carla Santos a este plenário. Desculpe o transtorno, é que nós estamos só com o microfone. Eles foram buscar o restante do som para que vocês possam ouvir melhor. Inclusive o réu, que graças a Deus chegou. O réu está comigo. Está cautelado. Senhor oficial de justiça, queira conduzir o réu ao seu banco. Não encontra-se presente o réu, está sendo conduzido, mas na forma regimentar, nada impede prosseguir o réu. Passamos à oitiva das testemunhas. Primeira testemunha da acusação. Tenho que advertir, na forma do artigo 342 do Código Penal, que fazer falsa afirmação, negar ou calar a verdade, constitui crime de falso testemunho. Já tem conhecimento, tem ciência disso? Sim. Quero ocupar o seu lugar. Com a palavra, a promotoria para a oitiva da testemunha. Boa noite, senhor juiz-presidente. Boa noite, caros colegas de defesa. Boa noite, senhores jurados. Boa noite, ilustres membros da comunidade. Boa noite, senhora Carla. Boa noite. Durante o tempo em que Bruna, sua irmã, e Paulo moraram em sua casa, como era o tratamento de Paulo com o pequeno Gustavo? Ele sempre foi uma pessoa muito violenta com o pequeno Gustavo, meu sobrinho. E por causa da sua personalidade forte, sempre muito violento, e em consequência disso, desse tratamento que ele dava, que ele tinha com Gustavo, a criança tinha um pavor enorme do próprio pai. Obrigada. A senhora notou algo diferente no corpo de Gustavo? Notei sim, ele estava com muitos hematomas,
marcas de queimaduras de cigarro no próprio corpo. Da sua família, com Paulo? Uma convivência muito difícil, porque a nossa família não gostava do jeito dele em relação ao filho, em relação à minha irmã, a Bruna. Então, assim, por sua personalidade forte, violenta, nós não apoiávamos a sua conduta. Obrigada, Excelência, sem mais perguntas. Senhor defensor, a testemunha está à sua disposição. Boa noite, excelentíssimo doutor juiz. Boa noite, conselho de sentença. Gostaria primeiramente para Carla Santos. Carla, visto que a senhora não frequentava a casa do casal, como afirma conduta violenta de Paulo contra o Gustavo? Não frequentava a casa do casal, sim, mas por muitas vezes vi o corpo do meu sobrinho com hematomas, com ferimentos. Isso era notório. Obrigado, Carla. Carla, como Bruna, então esposa de Paulo, nos afirmou que Paulo não tinha o hábito de usar qualquer tipo de droga, como explicaria as queimaduras? Provavelmente ele usava cigarro escondido, eu não sei. Então, Carla, podemos notar que você presenciava as queimaduras. Carla, então, me responda uma coisa. Na forma da lei, está induzindo a testemunha de acusação. Visto que a senhora Bruna foi denunciada por esse Ministério. Excelência, o artigo 212 do nosso Código de Processo Penal, ele é claríssimo. Não se pode induzir a testemunha ao erro. Caro colega, o senhor está induzindo a testemunha a afirmar coisas desnecessárias para o processo. O senhor não pode induzir, até porque a senhora Bruna, ela foi por essa promotoria, pelo Ministério Público, ela foi denunciada. O doutor defensor formulou uma pergunta direta e objetiva. Por que não denunciou Paulo ao Conselho Tutelar antes de ocorrer a fatalidade? Eu não denunciei por conduta da minha irmã, porque ela mesma não confirmava. Eu tinha suspeitas por ver o meu sobrinho com marcas no corpo. Eu sabia que era ele. Só que a minha irmã gostava muito dele, então eu não poderia passar por cima dela, visto que poderia causar um constrangimento, alguma coisa na nossa família. Eu não poderia, ela como mãe tinha que fazer isso. Eu não concordava com sua conduta, mas ela como mãe, se ela quisesse, se ela falasse, vamos lá comigo, eu iria com ela. Só que eu tenho certeza absoluta que ela como mãe não poderia queimar o seu próprio filho, não poderia fazer as coisas que estão aí relatando. Eu estou aqui relatando. Obrigado, senhora Carla. Se mais perguntas, excelência. Senhor oficial de justiça, queira conduzir o réu ao seu banco. Determina ao policial que retire as algemas do réu.
pois se faz desnecessária nesse momento. Sente-se, senhor Paulo. Senhor Paulo Souza e Silva, o senhor é réu neste processo, na forma da denúncia que será lida agora pelo senhor assistente. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com intermédio do promotor de justiça que se subscreve a presente, vem no uso de suas atribuições legais apresentar a denúncia. Em face de senhor Paulo Souza e Silva, brasileiro, solteiro, locutor, natural do Rio de Janeiro, nascido em 1 de 9 de 1984, portador de identidade de Detran, pai de filho não declarado, e de Maria da Silva, residente em Queimados, pela prática da seguinte conduta deleitosa, no dia 1º de março de 2009, por volta das 19h30, na rua Vereador Marinho Emertério de Oliveira, número 570 desta cidade, o denunciado consciente e voluntariamente, com ânimo de matar, jogou o goleiro Gustavo Medeiros da Silva, com 10 meses de idade, contra o chão, causando-lhes as lesões descritas na AEC, que será oportunamente juntada aos autos, as quais foram a causa eficiente de sua morte. O crime foi praticado por motivo fútil, qual seja, o fato da criança recusar-se a comer e chorar. Assim agindo, está o denunciado em curso nas penas do artigo 121, parágrafo 2, inciso 2º do Código Penal. Isto posto, o Ministério Público requer seja o denunciado citado para, sob pena de revelia, responder aos termos desta ação penal, esperando, afinal, seja o acusado pronunciado a fim de ser submetido e julgado por este Tribunal do Júri. Senhor Paulo Souza e Silva, o senhor tem conhecimento que tem direito constitucional de permanecer calado, porém, se trata nesse momento a oportunidade de dar a sua versão dos fatos às pessoas que irão analisar e julgar. O senhor está ciente? Senhor oficial de justiça, queira conduzir a testemunha da acusação Bia Amarantes. Senhora Bia Amarantes, quero adverti-la que fazer falsa afirmação, negar ou calar a verdade constitui crime de falso testemunho na forma prevista no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. O senhor está ciente? Queira sentar-se. Doutora promotora, a testemunha para suas questões. Boa noite, reverentíssimo juiz presidente. Boa noite, colegas da defesa, senhores jurados, membros da comunidade. Boa noite, senhora Bia. Por quantos anos a senhora é vizinha e amiga da senhora Bruna, mãe da vítima? Desde criança. A senhora viu por muitas vezes Gustavo com várias lesões e hematomas? Sim, por várias vezes eu vi ele com
lesões, e a própria Bruna confessou que ele era muito violento com a criança e com ela também. Como a senhora definiria o senhor Paulo? Ele é uma pessoa super violenta. Ele, pelo que a Bruna me contava, ele batia muito na criança, deixava ela com hematomas, e quando o Paulo descobriu que a Bruna contou para mim, ele pediu para ela se afastar, e por medo dele ela se afastou. Sem mais perguntas. Senhor defensor, a testemunha à sua disposição. Obrigado, Santíssimo. Boa noite, Bia Arantes. Bia, você já presenciou alguma briga ou agressão entre o casal ou de Paulo para com Gustavo? Eu não presenciei porque eu não frequentava a casa dela, mas por muitas vezes ela chegou para mim e falou que ele agredia ela e também a criança. Obrigado. Como era a sua relação com o casal? Quando era o casal, era afastado, porque ele não permitia que ela tivesse amizade comigo, mas por muitas vezes ela querendo se desabafar, ela conversava comigo às escondidas. Por que a senhora nunca denunciou os maus tratos praticados pelo acusado, por Paulo? Porque, Bruna, como agente garantidor, ela tinha a obrigação de denunciar, mas ela... Senhor oficial de justiça, queira conduzir a primeira testemunha da defesa. Senhor oficial de justiça, quero conduzir a testemunha Grace Costa. Senhora Grace Costa, quero advertir que fazer falsa afirmação, negar ou calar a verdade constitui crime de falso testemunho na forma prevista no artigo 342 do Código Penal. A senhora está ciente? Eu ocupar o seu lugar. Senhor deputado, a testemunha. A testemunha à sua disposição. Boa noite, Gleice Costa. Gleice, como fora abordado por Paulo e Bruna, os pais de Gustavo, no momento em que ele pediram socorro? Ele saiu gritando no meio da rua, não sabia o que estava acontecendo, ele se jogou na frente do carro, quase atropelei, e ele veio pedindo socorro para levar o filho dele para o hospital, mas até então não sabia o que tinha ocorrido. Aí veio ele e a esposa dele com o menino. Durante o trajeto percorrido até o pronto-socorro, quais eram as reações e o comportamento de Paulo para com seu filho Gustavo? Ele ficava o tempo todo tentando reanimar o menino, fazendo respiração a boca no menino, apertando o pulmão, desesperado, pedindo para eu correr, e fiquei nervosa. E a mãe do menino também desesperada, sentada na janela pedindo passagem. Comportamento comum de pai para filho. Paulo apresentou algum tipo de desinteresse ou
atitude que pudesse demonstrar alguma vontade, de fato, em um estado desacordado ao que viesse a óbito? De forma alguma, pelo contrário, ele ficou o tempo todo tentando reanimar o menino, chorando, nervoso. De forma alguma ele aparentou calma e estava muito desesperado mesmo, pedindo para eu correr e tentando reanimar o menino o tempo todo, dizendo que ele tinha engasgado. Tá bom, muito obrigado. Senhora promotora, a testemunha à sua disposição. Recurso para atendê-lo, a senhora prosseguiu até o Hospital Souza Guiar, correto? Não. A que horas a senhora foi abordada pelo seu Paulo? Por volta de entre 7h30 e 8 horas. A senhora afirma que a senhora presenciou ele fazendo massagem a todo momento. A senhora conseguiu dirigir e vê-lo fazendo isso tudo no banco traseiro? Eu não vi, eu escutei. Ah, não foi isso, senhores jurados, que acabamos de ouvir a testemunha falar. Ela afirmou que viu a todo momento ele tentando fazer massagem na criança. Obrigada. Sem mais perguntas. Doutor defensor, alguma pergunta? Senhora Gleice, obrigado por sua colaboração. A senhora está dispensada. Senhor oficial de justiça, ao calar a verdade constitui crime de falso testemunho, na forma prevista no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. O senhor está ciente? Queira ocupar o seu lugar? Senhor defensor, a testemunha está à sua disposição. Obrigado, excelência. Boa noite, senhor Fernando Noronha. Poderia descrever para nós o estado emocional de Paulo no momento em que se apresentou à polícia para dar seu depoimento a respeito do fato? Paulo que chegou à delegacia para se apresentar, bastante emocionado, chorava bastante, inclusive no momento de tomar as declarações, seu depoimento, algumas vezes eu tive que interromper as perguntas para que ele pudesse se acalmar e a gente retomar então o depoimento. No momento em que indagado fora, apresentou algum tipo de fato desencontrado? Recusou-se a responder alguma pergunta? Não, respondeu todas as perguntas, todas que lhe foram feitas, ele respondeu sem nenhuma dúvida do que estava realmente falando. Paulo, em algum momento... E por isso chorava bastante, se mostrando, dizendo bastante arrependido. Obrigado, senhor Fernando. Se mais perguntas, excelência? Senhora promotora, testemunha à sua disposição. Boa noite, senhor Fernando. O senhor confirma que a unidade policial que o senhor é lotado recebeu o informe do Disque Denúncia dando conta de maus tratos ao bebê Gustavo praticados pelo senhor Paulo? A unidade ela tem vários setores e eu não faço parte desse setor que recebe esse tipo de informação. A minha função é pegar os depoimentos das pessoas que ali chegam, precisam prestar depoimento, somente isso.
não só pegar o depoimento, né? Porque o senhor se trata de um inspetor de polícia. Entretanto, o senhor, como inspetor de polícia, pode então nos esclarecer, já que o senhor afirmou que ele esteve lá tentando se entregar, e tendo um lapso temporal de 3 dias, senhores jurados, porque o mandato de prisão ainda não havia se despedido. Não sendo crime flagrante, nem pena menor de 4 anos, a competência para prender é de quem, senhor Fernando? Eu não entendi a pergunta da doutora. Você pode repetir, por favor? Repito. Não sendo prisão em flagrante, nem pena menor de 4 anos, a competência para prender é de quem, senhor Fernando? No caso de Paulo, ele se apresentou e fez a notícia do crime. O senhor não está respondendo a minha pergunta. Eu quero saber, gostaria de saber, não sendo prisão em flagrante, nem pena menor de 4 anos, a competência para prender é de quem, senhor Fernando? Protesto meritíssimo. Qual o fundamento do protesto? Meritíssimo, a promotora, ela está perguntando assuntos a respeito do serviço do policial. Ela não está se limitando a esclarecimento da questão, do caso concreto, meritíssimo. Doutor, eu entendo que o que a doutora promotora busca é a resposta sobre circunstâncias da apresentação do réu naquela delegacia. Negado o protesto. Obrigada, excelência. Tendo em vista, senhores jurados, o senhor Fernando, inspetor de polícia, não, neste momento, saber responder, eu esclareço aos senhores, apesar do acusado Paulo ter ido à delegacia naquele momento, na suposta alegação de que estava tentando se entregar, a competência para prender é do juiz. Então não importava quantas vezes o réu fosse à delegacia, ele não seria preso naquele momento. Caros doutores. Doutora, qual o fundamento do protesto, doutor? A promotora, ela não efetivou novamente a pergunta, visto que o testemunho, o policial não tinha entendido a pergunta. Eu sei que o protesto, doutora, quer se restringir a refazer a pergunta de forma clara e objetiva. Data velha, excelência, eu refiz a pergunta 2 vezes, como todos podemos ouvir, mas não me incomodo em momento algum, apesar de já ter respondido a pergunta. Senhor Fernando, prisão, não sendo prisão em flagrante, nem pena menor de 4 anos, a competência para prender é de quem? Doutora, a senhora respondeu a pergunta que a senhora acabou de fazer. A senhora mesmo respondeu a pergunta. Eu me ative ao fato de que peguei o depoimento do senhor Paulo e tão somente isso, quanto essa competência de prisão, nós transferimos a quem tem essa responsabilidade, que é o doutor delegado, e posteriormente ele dá encaminhamento ao inquérito. Obrigada, senhor Fernando. Então, senhores, a testemunha foi arrolada erradamente. Doutora. Arrolaram? O senhor explicou na alegação de que o réu foi 2 vezes tentado se Doutora, só um momento. Que seja breve, haverei o espaço para os debates. Naquela ocasião, a senhora então poderá fundamentar. Obrigada, excelência. Então, senhor Márcio, só me responda uma última pergunta. Senhor Fernando. Senhor Fernando. Desculpa, eu te fiz até nervosa. Senhor Fernando, nessas circunstâncias, sendo certo o mandado de prisão não ter sido expedido em face do senhor Paulo, o senhor poderia prendê-lo, mesmo ele tendo ido 2 vezes à delegacia? Ele, da primeira vez, ele não relatou realmente o que tinha acontecido. Depois ele
voltou e contou aquilo que realmente tinha acontecido. Excelência, como consta no registro de ocorrência no dia 9 de março, que o senhor elaborou, senhor Fernando, quem apresentou a denúncia na sua unidade policial foi o senhor. Sem mais perguntas. Senhor defensor, mais um tempo de 15 minutos, em igual tempo para a defesa, logo a seguir. Com a palavra, a senhora promotora. Antes do início dos debates, o réu poderá ser interrogado inicialmente pela promotora e, em ato contínuo, pelo senhor defensor. Senhora promotora, a senhora tem a palavra. Pode sentar, senhor. Boa noite. O senhor foi logo após a morte de seu filho ao motel em Nova Iguaçu para se encontrar com a senhora Bruna? Bem depois. Depois que tinha acontecido de eu ter ido levar o Gustavinho no hospital. Interessante que o seu depoimento mostra o contrário. O senhor foi logo após a morte. Sr. Paulo, o senhor segurava o pescoço do pequeno Gustavo em todo o trajeto até o hospital infantil, correto? Negativo. Novamente o senhor está mentindo para o nosso tribunal, porque consta novamente em seu depoimento que o senhor segurava o pescoço do Gustavo. Meritíssimo, a defesa protesta. Protesta, doutora. Então a senhora, por favor, em folhas 80, dê uma olhada nos seus autos. Novamente a defesa protesta. A defesa aqui sabe como se procede de fato o júri. A doutora está induzindo ao réu ao erro. E está ele afrontando. Ele está de fato respondendo as perguntas devidamente. Doutora, nas folhas 10 dos autos deste processo, o depoimento do senhor Paulo réu Paulo de Souza e Silva, ele afirma o que acaba de negar, razão pela qual a doutora promotora reconhece essa negativa como mentira em juízo, razão pela qual o protesto é negado. Obrigada, excelência. Sr. Paulo, o senhor brigava com Bruna por acreditar que ela educava errado o bebê Gustavo, pelo fato dela passar algum tempo com ele no colo, correto? Não. Novamente, o senhor está mentindo a esse tribunal, Sr. Paulo. O senhor está mentindo a esse tribunal. Não é isso que consta em seu depoimento. Senhor defensor, o réu à sua disposição. Obrigado, senhor Meritíssimo. Boa noite, senhor Paulo. Boa noite. Senhor Paulo, por que a família de Bruna não gostava do senhor? Porque eles acreditavam que seria melhor para ela ter continuado com o ex-marido. Eles não aprovavam o nosso relacionamento. Seu Paulo, como é que era o relacionamento com a sua família? Como relacionamento normal.
essa família vivia algumas dificuldades, estava desempregado, e a gente, por algumas vezes, discutia como qualquer outro casal, sem elevar a voz, sem xingar, normalmente, enquanto a família. Senhor Paulo, após a fatalidade, em rápidas palavras, qual foi a sua atitude? Eu fiquei desesperado. Eu peguei o Gustavo no colo, avisei a Bruna o que eu fiz, peguei e botei no colo, saí correndo para a rua, entrei na frente de um carro, um cadete, pedi ajuda, pelo amor de Deus, uma senhora, e entrei, fiquei no banco de trás, fazendo massagem no Gustavo, tentando tentar reanimar do que tinha acontecido, e a Bruna ficou na frente, pedindo passagem, ajuda às pessoas. Eu fiquei tentando reanimar, que eu tinha achado que aconteceu aquilo com ele porque ele tinha engasgado uma primeira colherada que eu dei para ele, e eu estava nervoso, ele não queria mais comer. Eu peguei, cheguei até a Bruna e falei: Bruna, fica com ele. Eu larguei ele no colchão, e depois, quando eu vi que tinha acontecido aquilo, fiquei desesperado. Fui até a rua, fomos até o hospital, primeiro hospital infantil, depois até o Souza Guiar, depois servidores. Ele ficou internado na UTI pediátrica. Obrigado, São Paulo. Mais perguntas, Excelência? Agora sim, inicia-se a fase de debate, com a palavra a doutora representante do Ministério Público. Excelentíssimo senhor juiz-presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de São João. O julgamento constitui a ordem da sociedade. Ora, o julgamento é a aplicação da justiça. O nosso objetivo aqui hoje é que os senhores façam justiça, tendo em vista o réu ter praticado o crime em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º e 4º. Peço desculpa aos senhores pelo erro material que os senhores receberam, porque nesta denúncia só consta uma qualificadora, e o réu foi denunciado por esse Ministério Público, que hoje, conseja eles por tipo fútil e sem chance de defesa para a vítima, tendo em vista, senhores, que o pequeno Gustavo só tinha 10 meses. O senhor Paulo, senhores jurados, arremessou friamente, com desígnios autônomos, covardemente, o pequeno Gustavo, ressalto, senhores, de 10 meses, contra o chão. Senhores, a causa da morte do pequeno Gustavo foi traumatismo craniano e hemorragia da meninge. A promotora, que ora aqui está falando com os senhores, fez uma pesquisa, porque muito se fala em traumatismo craniano. Mas sabemos realmente do que... Senhores, peço desculpa aos senhores, porque a assistência da promotoria foi dar uma volta. Enfim, senhores, eu trago aqui que o traumatismo craniano, ele se dá, porque não vai ser por um slide, eu falo para os senhores do que se trata um traumatismo craniano. Ele se dá com uma grave pancada na cabeça, senhores jurados, e não seja qualquer pancada. É uma grave pancada. E a hemorragia das meninges, senhores, é uma membrana muito resistente, que envolve o cérebro. Senhores, e eu trago aos senhores, por favor,
que examinem com cuidado o exame de corpo de delito do pequeno Gustavo, que consta múltiplas fraturas, senhores, no dorso das mãos, dos pés e toda a face da criança, senhores. E eu trago aos senhores nesse momento, porque os caros colegas de defesa podem vir na intenção de desviá-los, de confundi-los, que o réu não teve dolo ao jogar a criança, porque, para a defesa, senhores, naquele momento havia um colchão no chão. E eu pergunto aos senhores, será que se havia realmente um colchão no chão, um bebê de 10 meses sofreria tais fraturas? A criança, como pode ser visto no exame de corpo de delito, como pode ser visto no boletim de exame médico? Senhores, o réu mentiu para todo o tribunal, como podemos ver na página 80, que no próprio depoimento dele, ele diz, ele não nega os fatos, ele aqui neste momento está negando os fatos, está se passando como pai protetor, como pai amoroso, como pai que foi socorrer a criança. Senhores, por favor, senhores, estamos aqui hoje para fazer justiça. Justiça, senhores. E eu hoje trago aos senhores, o tribunal de júri é o acusado ser julgado pelos seus iguais. E eu trago hoje a responsabilidade para os senhores. Absolvam ele. E digam para toda essa sociedade, lesionem seus filhos, queimem, porque a omitiva das testemunhas foi bem clara. Ele queimou sim, tanto que está constando no boletim de ocorrência. E precisamos ver, será que o médico precisaria estar dentro da casa do seu Paulo para assinar esse boletim de ocorrência? Porque está aí. Os senhores estão vendo. Senhores, contra fatos não há argumentos. O senhor Paulo matou covardemente, friamente, esse senhor que está aqui sentado. Ele matou com dolo. Sim, ele teve dolo ao arremessar o pequeno Gustavo. Senhores, lembrem-se, o pequeno Gustavo tinha 10 meses. E eu pergunto, senhores, porque a briga que ele diz, porque ele não comprou a briga, nem a defesa veio com os dias receber o alimento. Neste momento, ele desfere 3 tapas na cabeça de Gustavo, como se não bastasse. Ele pega Gustavo pela axila e vem trazendo, senhores, visualizem a cena. Ele vem trazendo Gustavo chorando até o quarto onde estava a Bruna. Onde estava a Bruna. E a briga, senhores, é porque a Bruna não sabia educar o bebê Gustavo. Senhores, uma criança de 10 meses, que educação, eu vos pergunto, que educação uma criança de 10 meses, senhores, pode receber? Ah, senhores, a educação é bater, é queimar. Essa é a educação que hoje eu vos apresento, porque o réu até agora só mentiu nesse juízo. Por favor. Por favor, senhores. Há fatos. Há fatos. Eu não estou de falácia com os senhores. Há fatos. Provadamente há fatos. E aí, continuamos a nossa história. Visualizem, senhores. Voltemos àquela noite. Parece que eu ouço os choros de Gustavo. E ele com o Gustavo pela axila. É muito forte, senhores. Eu me emociono até hoje porque é muito forte.
E ele pega Gustavo e arrebenta Gustavo contra o chão. Senhores, e simplesmente, sem dolo, sem dó, nem piedade, covardemente, friamente, com desígnios autônomos e tudo mais do que um homem perverso, que não pode ser chamado de pai, pôde praticar com aquela criança. Senhores, a defesa provavelmente irá dizendo aos senhores: mas ele, pobre coitado, o réu não teve dó, não teve a intenção de matar a criança, senhores. Uma criança de 10 meses. Eu vos pergunto, membros da nossa comunidade, porque os senhores estão aqui hoje representando eles. Digam a eles, absolvam seu pau. Essa promotora que está aqui vos falando, pede, absolvam a ele. Mas tenham coragem de dizer a toda a comunidade: rasgam o Código Penal, rasgam o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós, jurados dessa noite, compactuamos com a perversidade com que o Paulo praticou tais atos. Absolvam eles, senhores jurados. Mas tenham em mente que os senhores estão dizendo a toda essa comunidade que está aqui hoje presente: podem matar seus filhos, porque quando chegar no tribunal de júri, nós vamos absolver. Queimem todas as crianças com cigarro, matem, lesionem, façam tudo de perverso, porque quando chegar no tribunal de júri, nós os absolveremos. E não é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, senhores, para fazer justiça. Estamos aqui para dizer a toda a nossa comunidade: basta, chega, precisamos penalizar, precisamos fazer valer o que está no nosso Código Penal brasileiro. Doutora, promotora, admito que faltam, só tem mais 3 minutos de fala. Obrigada, senhor. Senhores, para fechar por este momento, essa promotora que hoje está aqui vem dizer-lhes: José Afonso da Silva, em seu livro Direito Constitucional Positivo, se eu não me engano, data velha, página 198, ele diz que a vida é o bem jurídico mais importante da nossa Constituição. Tanto que ele é assegurado e consagrado em nossa Constituição no seu artigo 5º. E hoje eu falo para os senhores: o pequeno Gustavo foi ceifado da sua vida. O pequeno Gustavo foi covardemente assassinado. Senhores, um pai que se diz um pai de família, pensando: será que um pai verdadeiro pai, aquele que preza pela sua família, aquele que trabalha, aquele que cuida, protege, será que ele, uma criança engasgada, seguraria o próprio filho pelo pescoço? Do hospital, até o hospital infantil, e todo o trajeto da casa dele, diga-se de passagem que ele morava em Mesquita. Aí ele vai até o hospital infantil segurando a criança pelo pescoço. Esse senhor que está aqui segurando a criança pelo pescoço não tinha dolo, senhores. No mínimo ele tinha o quê? No mínimo ele tinha o quê? Depois de arremessar brutamente a criança contra o chão. Dolo, com certeza. E não caiam na falácia. Indúbio pro réu, senhores jurados. Doutora, encerrado o tempo da sua fala. Ok. Quanto a fatos, não há argumento, senhor. Doutor defensor, o senhor tem a palavra.
Obrigado, Letícia. Senhores, brevemente eu vou fazer uma leitura a respeito da real intenção da defesa. Nós, na defesa, temos o intuito de provar que a fatalidade ocorrida, ou seja, a morte de Gustavo, não se deu por dolo. Não se deu por dolo. Voltando? Sim, nós concordamos. Nós, na defesa, juntamente com Paulo. Paulo, de maneira, se considera inocente. Eu vou enfatizar isso, senhores. Paulo, de forma alguma, se considera inocente. Paulo tem plena consciência de sua culpa. Digo-vos, culpa. A defesa quer apenas que o comportamento de Paulo seja analisado de maneira correta e de maneira justa. A promotora deixou aqui que poderia, se os senhores modificassem a tese da promotoria, poderia rasgar o Código Penal. Digo-vos, não é necessário isso. É necessário os senhores interpretar o caso concreto. Interpretar o que houve exatamente naquela noite. Senhores, podemos analisar que a promotoria, juntamente com as suas testemunhas, veio analisar, veio observar, por gentileza, os autos, veio observar, veio a dizer a todos, perante este juízo, que o réu, ele mentiu, ele produziu falácias a respeito do caso. Fato esse que o réu, perante os senhores, perante a excelência, deixou bem claro que havia brigas, como todo casal. Isso foi dito em juízo perante os senhores, que havia briga. Mas aproveitando que a promotoria veio a falar a respeito de falácias, por gentileza, doutora colega, entregue o laudo cadavérico para os jurados. Senhores, o que fala aos senhores é o laudo cadavérico. É um laudo que a perícia produz. A polícia, ela produz esse laudo. Legistas, médicos legistas, estão posicionados de uma forma neutra, que tem marcas de queimadura. Ela vem dizer que o meu cliente, o senhor Paulo, o pai de Gustavo, costumava medir ao Gustavo. Abria antes, no seu depoimento, chegou a dizer que nem via como é que era a vida conjugal do casal, que nem sabia. Talvez por, sei lá, por força da lei, porque ela não via. Ela chegou a dizer que viu criança com hematomas por todo o corpo. Se os senhores pararem para analisar, eu vou pedir a doutora colega para que faça a leitura do laudo cadavérico, para tanto o conselho de sentença saber, como todos que estão aqui no plenário. Por gentileza, doutor. Primeiramente, boa noite a todos, excelência, caros colegas. Então, como o conselho de sentença pode receber, nós não faremos. Lemos a pergunta número 4. Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel? A resposta foi dada pelo legista, sem elementos de convicção para responder. Então nós podemos ter pela palavra de um especialista no assunto que não há qualquer lesão no Gustavo. Por favor, doutor. Obrigado, doutora colega Daiane. Como os senhores puderam analisar, como os senhores puderam perceber, cuja prova está na mão dos senhores, eu vou só perguntar, por que será que a promotoria
vir com falácias a respeito do caso concreto, logo a promotoria, representantes do Ministério Público, pessoas nas quais devem analisar e apresentar as denúncias corretas, conforme o caso concreto. Senhores, isso aí está na mão dos senhores, o laudo. Eu não fui na polícia para ter um laudo em mãos, consta nos autos. Assim como consta nos autos que Gustavo, ao ser largado por seu pai, foi no colchão. Pergunto-vos, ao largar para o seu filho no colchão, ele tinha intenção, ou seja, o que a promotoria vem afirmar, e ainda vem usar o nosso código. Ele teve um dolo qualificado de matar o seu filho. Senhores, constam os autos que é o único filho homem de Paulo. Gustavo é o único filho homem de Paulo. As testemunhas vieram falar que ele era agressivo, senhores. Ousaram dizer que Paulo era agressivo. Eu venho enfatizar aos senhores, como Paulo é agressivo, eu procurei trazer algo que comprove o que eu estou dizendo perante os senhores. Porque, afinal de contas, os senhores estão aqui para fazer justiça. Essa é a real intenção dos senhores aqui, fazer justiça. João de Freire, psicanalista e um escritor brasileiro muito conhecido, ele veio nos afirmar que a violência é fruto de um desejo de destruir. Senhores, como era tão violento, como diz Bruno Amarante e como diz Carla, ele era tão violento, que ele tinha criança e não tinha hematomas. Ele era tão violento que a fatalidade a qual ocorreu não foi com a criança sendo lançada na parede ou no chão, como diz a promotoria. Ele é tão violento que a Bruna tinha uma outra filha, consta nos autos, menina de 7 anos, fruto do seu primeiro relacionamento, na qual, senhores, como os senhores puderam observar, ninguém me fala. Estava desempregado, senhores. Ele soube que estava desempregado. Senhores, diante de tanta falácia, diante de tanto conto que a promotoria veio aqui perante o juízo, diante de tantas mentiras, tanto da promotoria como o testemunho da promotoria, eu venho dizer para os senhores, um pai agressivo, consta nos autos está na mão dos senhores. Doutor defensor, por nós. Admiro que o senhor tenha uns 5 minutos para a conclusão da sua fala. Obrigado, Santíssimo. Rapidamente eu vou dizer para os senhores o que houve. A real história, para que haja justiça. Eu não venho pedir para os senhores que venham dizer que Paulo é inocente. De forma alguma, ele não é inocente. Ele é de imprudência. Houve imprudência da parte de Paulo. Como o pai houve imprudência, digo-vos, imprudência. Ao concreto, Paulo, diante da situação de desempregado, Paulo começa a ter desentendimentos com a Bruna. Senhor, eu volto a dizer, desempregado. Paulo tenta alimentar Gustavo, Gustavinho, como Paulo costumava te chamar. Ele tenta alimentar Gustavinho e Gustavinho não recebe o alimento, se recusa a comer. Paulo não dá a comida, tira a criança do carrinho e lança a criança sobre o colchão. A fatalidade se cobriu. A criança bateu com o crânio na parede. Logo em seguida, Paulo, eu acho que a promotoria também esqueceu de dizer aos senhores que Paulo levou a criança, saiu correndo para o primeiro carro na rua. É tudo que Paulo fez de correr a criança. Como a promotoria mesmo disse, ele morava em Queimados. Em Queimados não, perdão, em Mesquita. Ele levou a criança para o hospital infantil, senhores. Hospital Infantil de Queimados, onde há pediatria. Eu acho que se a vontade de Paulo era matar Gustavo, ele morria.
Segundo, não levaria ao hospital. Não havia socorro, ele levou lá, no centro da cidade. Senhores, primados no centro da cidade é muito longe. Senhores, se Paulo não queria socorrer seu filho, ele poderia insistir para ele mesmo. Porém, ele foi conduzido, chamou o motorista, pediu ao motorista para que levasse ao Hospital Geral. A Jesus Vargas. Logo em seguida, após ser prestado os primeiros socorros, ele não foi satisfeito com o Hospital Geral dos Servidores. Senhores, o pai que tem seus filhos, seu filho leva em 2 hospitais, não satisfeito, leva no 3º hospital, tem intenção de matar o seu filho. Ainda assim, Paulo deixa ele lá e volta pegar o documento. Eu só quero visualizar isso, de fato. Eu não estou aqui para mentir verdade, eu não estou aqui para engabelar os senhores, de forma alguma. Só que se os senhores param para analisar, não houve dolo. Não houve dolo. Se os senhores param para analisar, os senhores pararem para analisar, houve culpa. Sim, houve culpa. Porém, dolo não é culpa, senhores. Dolo não é culpa. Violência, Paulo não agiu. O Paulo não tentou destruir o Estado. Eu gostaria que o senhor parasse para analisar que a injustiça que está se alimenta com o Paulo pode ter fim diante da decisão dos senhores. Eu estou aqui para induzir os senhores a nada. Porém, os senhores analisem. Porque a injustiça que há com o Paulo, a justiça que está vendo o pai de Gustavo, os senhores podem dar fim. Como os senhores podem analisar, ele é o pai. Ele é o pai. Ele socorreu seu filho. Ele socorreu. Agora eu gostaria que os senhores analisassem o laudo da velha, que os senhores analisassem os autos, porque diante de tais fatos, como o promotor falou do Tomar. Doutor defensor, seu tempo de fala está para réplica, com tempo de 5 minutos, a doutora promotora. Boa noite, senhores jurados. Boa noite, membros da comunidade. A nossa defesa, caros colegas, leu o exame de corpo de delito do menino. Mas eu pergunto-vos, ele leu o laudo todo? Senhores jurados, os senhores tiveram o exame nas mãos. Eu vos pergunto, ele leu o exame todo? Não leu. Assim, a promotoria conta mentira. Mas está aqui, senhores. Eu faço a questão de ler para os senhores. A criança tem uma ferida aproximada por um fio de soltura de cor preta, medindo 45 milímetros na região submandibular direita. Ou seja, ela teve que levar uns pontinhos, né, senhores? Múltiplas feridas punctórias localizadas na região clavicular direita, no dorso das mãos e no dorso dos pés. Couro cabeludo, senhores, apresenta infiltração hemorrágica. Retiraram a calota craniana, encontraram hemorragia subaracnoide. Nossa, difícil. Foi ou não foi, senhores jurados? Ou essa promotoria contou falácia para os senhores? E o fato dele dizer que havia brigas, sim, havia brigas, mas os colegas esqueceram de dizer aos senhores que no momento em que ele arremessa Gustavo, é que se inicia a briga. E a
promotoria. Diz que ele foi, coitado do seu Paulo, foi em casa buscar documentos, só que nós temos aqui, senhores, uma confirmação de que há 2 dias ele não havia ido ao hospital visitar o seu filho, senhores. Essa promotoria que vos fala não precisa contar falácias. Essa promotoria mostra fatos. E contra fatos, senhores, não há argumentos. Quer dizer agora que todo pai desempregado vai matar seu filho, vai arremessá-lo, vai ter um descontrole porque ele está desempregado. É isso, senhores? Quer dizer agora? É imprudência. É isso? Não, eu vos pergunto, é nisso que os senhores vão acreditar? Recuso-me a acreditar nessa situação. E eu ainda trago mais, senhores, porque eu acho que os caros colegas não leram os autos todos. Principalmente na parte em que o senhor Paulo dá o seu depoimento. Porque, senhores, ele não foi do hospital infantil até o hospital dos servidores. Porque senão, excelência, senhor presidente, eu requer agora, neste momento, se for essa afirmação, a prisão em flagrante, senhores, do hospital dos servidores, do hospital Souza Guiar, do hospital dos servidores, acompanhado não pelo senhor Paulo, senhores jurados. Ele foi acompanhado pela mãe, senhora Bruna. Por favor. Traumatismo craniano 2. Chegou, foi retirado. F5. Foi isso, senhor Tiago. Isso aí é só uma pequena amostra do que poderia ter acontecido com o pequeno Gustavo. E não é falácia. Senhora promotora, encerrar o seu tempo para réplica. Ok. Muito obrigada. Então, eu novamente cumprimento a todos e aproveitando a ironia da nossa cara colega, realmente. Novamente cumprimento a todos e aproveitando a ironia da nossa cara colega, realmente ele que deveria ser levado até o hospital. Então vamos lá. É notório que a intenção de Paulo não era matar seu filho com dolo. Por quê? Será que ele pensou? Não, meu filho tem que morrer, mas morrer alimentado. Porque ele estava alimentando seu filho segundos antes. Por que não? Porque ele estava dando comida. Ele tem que morrer gordinho, bonitinho? Não, não tem. Ele nos mostra que é o quê? Um pai zeloso, um pai que se preocupa sim com a alimentação do seu filho. É óbvio que sim. Ele não jogava Gustavo diretamente no chão. Senão, por que ele não morreu de imediato? Se a fratura foi tão grave como pudemos ver só no início da nossa imagem, não morreu. Ele jogou no colchão. Assim, ele jogou tanto que todos nós confirmamos da defesa. Nós não estamos tirando da nossa culpa de forma alguma. Então aqui, quem nunca chorou, por manha que seja, para recusar uma colherada no jantar? Quem? Será que nunca ninguém aqui recusou? Todo mundo quer ficar bonitinho, fortinho? Não, né, senhores? Então, a respeito do laudo cadavérico, a cara colega fez o favor de ler o restante. É óbvio que teve sim filtração, porque ele teve o quê? Traumatismo craniano, é óbvio, mas não por vontade total de nosso caro réu Paulo. Ele jogou seu filho no colchão, eu volto a dizer, não no chão. A fatalidade ocorreu, sim, é por isso que estamos aqui, mas não tiramos a nossa culpa. Tanto que o nosso réu comprova sim ter culpa. E arrependimento também. Como todos nós temos ciência, o passado nós não podemos mais honrar. Se ele pudesse, Paulo nos mostra claramente que teria voltado, feito diferente, se afastado de Gustavo naquele momento, talvez, dando a Bruna a chance de alimentar seu filho, ele teria feito isso com certeza. E podemos também analisar o lado pessoal. Os familiares, amigos de Bruna, não gostavam de Paulo, porque não tinha motivos.
Ele não tinha motivos para não gostar de Paulo. Era simplesmente porque queriam que reatasse Bruna e seu ex-marido. Então é óbvio que nosso réu Paulo seria a parte mais fácil de ser apontada como acusado, porque todo crime tem que ter um acusado. E ele era a parte mais frágil da relação. Por que Bruna mataria? Porque Bruna não estava lá. Porque Paulo matou. Paulo não matou. Paulo não jogou na parede. Paulo jogou no colchão. E não queremos dizer que toda pessoa desempregada mata o seu filho. Mas quem é que não fica nervoso ao ver seu filho podendo ter a última chance de se alimentar? Como parece que é seu filho e parte fome? Quem é que quer isso? Ninguém quer. Então é óbvio, ele agiu com imprudência sim, claro que sim. Ele usou uma força exagerada naquele momento? Sim, nós concordamos. Mas não com dó, ele não teve vontade. Ele não pensou, vou matar meu filho, vai ser menos um, estou desempregado. É uma pessoa mais indicada para não ou o legista? O legista designa para aquele caso específico, para o de Gustavo. O de Paulo e de Gustavo. Ele é especialista no assunto. Ele tem alguma relação com o réu? Ele tem alguma relação? Por que não gostaria de tirar a culpa do nosso réu? Ele não teria qualquer interesse de tirar o dono dele. Se tivesse realmente lesões, por que não gosta dos laudos? No cavalo cadavérico? Por que não gosta? Porque não há lesão para ter constado ali? Não há. Bruna e suas testemunhas, obviamente, levariam para o lado deles. É claro, mas nós também estamos tentando tirar a culpa, o dono dele, que não houve dolo. Então, senhores, eu gostaria que vocês pensassem aqui, temos homens, provavelmente pais de família. Vocês gostariam de faltar comida em suas casas para seus dependentes, mulher e filhos? Não, tenho certeza que não. As mães, por exemplo, gostariam de ver seu filho? Senhora, está encerrado o seu tempo. Muito obrigada, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Para réplica com 5 minutos, a doutora promotora. Fica suprimido o tempo destinado para a réplica em razão do avançar da hora. Findo os debates, estando os jurados em condições de julgar, suspenderei temporariamente a sessão para a reunião do Conselho de Sentença e retornaremos com o veredicto. Brasileiro. Conforme termo de votação, decidiu o Conselho de Sentença que Paulo agiu sem intenção de matar, ou seja, culposamente, razão pela qual fixo a pena de detenção de 1 ano e 3 meses a ser cumprida em regime aberto. Expressa-se o alvará de soltura, anote-se, comunique-se e após transitar o julgado, arquive-se. Declaro neste ato dissolvido o Conselho e encerrada a sessão. Obrigado pela colaboração.